Boa noite, turma. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, então, antes de começarmos com a nossa revisão da disciplina de modelos de gestão, vou passar alguns recadinhos importantes. Uma boa notícia é que na semana do dia 18, temos a notícia que iremos retornar com as nossas aulas presenciais, tá bem? Então, a aula de vocês continuará na terça-feira, no próximo dia 19 de maio, tá bom? Dentro dessa semana e da outra passarei mais maiores informações, tá bom? Mas, é o comunicado que temos da Croton, para transmitir a vocês. A respeito dessa disciplina, modelos de gestão, hoje está acontecendo lá no ambiente virtual de vocês a quarta aula da disciplina modelos de gestão. Hoje aqui preparei o material para a revisão da terceira e quarta aula, tá, pessoal? Então, terça-feira que vem é a semana da prova. Vai ser nos mesmos moldes da semana da prova anterior que vocês tiveram online. Na terça-feira, no dia 12, os alunos de recursos humanos, quarto semestre, irão fazer a prova na terça-feira. No sábado, do dia 16, os alunos que estão matriculados na modalidade 100% online, tá? Então, lembrando novamente, terça-feira, dia 12, alunos do quarto semestre de recursos humanos vão realizar a prova dessa disciplina e no dia 16, os demais alunos matriculados na modalidade 100%. Tudo bem? Até o final da semana, até na sexta-feira, estarei fazendo uma revisão geral dessa disciplina. Vou deixar salvo lá no YouTube para vocês poderem estudar no final de semana. Então, até sexta-feira, irei postar a revisão para a prova, tá, pessoal? E daí, na próxima semana, a gente inicia a nova disciplina já, tá? Então, vamos lá com a revisão. O que foi visto na terceira aula? Sobre aspectos sobre a organização, processo, tecnologias e ferramentas de gestão e tendências. Lembrando que a nossa disciplina é modelos de gestão. O papel de quem? Do gestor, lá na nossa organização, na organização pública, organização privada. Processo de organização. Organizar significa agrupar, estruturar e integrar os recursos organizacionais, definir a estrutura de órgãos que deverão administrá-los, estabelecer a divisão do trabalho por meio da diferenciação, definir os níveis de autoridade e de responsabilidade. Uma atividade depende da outra. As organizações precisam ser organizadas para funcionarem melhor. E para organizar, deve-se ter uma organização pela frente que deva ser estruturada e moldada. Chiavenato. Definir a organização pela qual a empresa funciona é desafiador, pois é um elemento que precisa ser constantemente adequado às mudanças organizacionais, originadas pela necessidade de adequação às transformações do ambiente em que a empresa está inserida. Para os gestores, é um processo de monitoramento constante, pois além de ser o meio pelo qual as atividades são organizadas, a própria atuação do gestor é impactada, já que suas responsabilidades mudam conforme são tomadas novas decisões sobre a estrutura organizacional. Processo de organização. Independente da formalidade e da complexidade da estrutura organizacional, alguns aspectos influenciam na decisão gerencial para a escolha da melhor configuração. Vamos ver quais são eles, Especialização do trabalho. Representa como o trabalho é dividido em etapas, sendo que cada trabalhador realiza uma etapa. Por isso, o trabalho não é feito todo por uma única pessoa. A especialização do trabalho depende dos aspectos da atividade, de forma que algumas são divididas em pequenas tarefas que não demandam muita qualificação. Outras quase não possibilitam divisão em razão das habilidades e da complexidade técnica envolvidas, pelas quais os trabalhadores qualificados são mais bem remunerados.
Intervalo de controle ou amplitude de controle refere-se a quantos funcionários o gestor supervisiona, com eficiência e eficácia, e também está diretamente ligado aos aspectos do trabalho. Quanto menos qualificação for exigida pela atividade, menor será o número de trabalhadores sob supervisão de um único gestor, pois é necessário ter mais controle. Cadeia de comando é a linha contínua de autoridade de uma estrutura organizacional e define a relação de subordinação entre os níveis da estrutura, ou seja, estabelece a quem cada trabalhador deve recorrer e aceitar ordens e orientações. Unidade de comando é o princípio que declara a necessidade de os funcionários terem somente um gestor a quem responder diretamente. Esse princípio nem sempre é aplicado nas configurações modernas de estrutura organizacional, que você verá nas próximas aulas. Autoridade são os direitos de uma posição gerencial para dar ordens de forma que sejam obedecidas. São de 3 tipos: em linha, que possibilita ao gestor dar ordens a seus subordinados. 2, pessoal ou de assessoria, é caracterizada pelo aspecto técnico envolvido com a posição e geralmente está lateral à estrutura ligada diretamente à alta gerência. E 3, funcional, que é exercida por especialistas que podem dar ordens especificamente relacionadas às atividades de sua especialidade, mesmo não sendo a autoridade de linha do trabalhador. Responsabilidade. No nível gerencial, representa as obrigações do gestor para atingir os objetivos, com eficiência e eficácia, seguir as políticas institucionais e motivar os trabalhadores sob sua supervisão. A responsabilidade está diretamente relacionada à autoridade do cargo. Centralização representa o grau de autoridade que se tem para tomar decisões. Na gestão centralizada, o gestor prefere tomar as decisões com exclusividade. Na gestão descentralizada, o gestor compartilha o processo de tomada de decisão com os trabalhadores sob sua subordinação. Vamos falar um pouquinho sobre estrutura organizacional. A estrutura organizacional define responsabilidades, autoridade e também o sistema de comunicação entre as pessoas. Os métodos de departamentalização mais usuais são, vamos ver? Departamentalização funcional. O tipo mais comum de divisão por empresas pequenas ou novas, em que o trabalho e os funcionários são organizados por função ou área. Por exemplo, departamentos contábil, comercial, de produção e recursos humanos. Exemplos. Departamentalização por produto. Funcionários de trabalho são organizados por produtos, facilitando que se tornem especialistas pelo portfólio de produtos da empresa. Por exemplo, departamentos de acabamento, material básico de construção e peças sanitárias. Departamentalização por cliente. O trabalho e os funcionários são organizados de acordo com os grupos de clientes, possibilitando que os departamentos se especializem em atender aos clientes conforme suas preferências e expectativas. Por exemplo, departamentos feminino, masculino e infantil. Departamentalização geográfica, utilizada geralmente por grandes empresas que têm filiais distantes fisicamente. Organiza o trabalho e os funcionários de acordo com as divisões geográficas, facilitando a contextualização da gestão das unidades. Por exemplo, departamentos Sudeste, Nordeste, Sul, Norte e Centro-Oeste. Departamentalização matricial, configuração híbrida que combina diferentes departamentalizações. Vamos falar agora um pouquinho sobre tecnologias e ferramentas de gestão para o processo de organização.
Na motivação, além da atuação do gestor e do trabalho, existe um elemento interno do indivíduo, impulsos internos que emergem de cada pessoa, exerce forte impacto na motivação. Os autores apresentam a hierarquia das necessidades de Maslow, uma das teorias mais conhecidas que explica os impulsos internos, que sugere que cada um de nós é motivado por 5 necessidades, que podem ser organizadas em uma hierarquia de ordem, conforme a figura. Vamos conhecer então essa pirâmide. Aqui então está a hierarquia de necessidades de Maslow no ambiente organizacional. Então, o que ele quis dizer com isso? Que após, começa na pirâmide, começa lá na parte de baixo. Que após a gente vai sanando as necessidades básicas, a gente passa para uma outra camada, digamos, da pirâmide ali, tá? E vai indo, vai subindo até chegar no topo máximo, que é a autorrealização, que a gente só consegue, de acordo com essa hierarquia de Maslow, que a gente só supre as necessidades quando a gente termina a suprir uma, né, a primeira, que é a fisiológica, e assim por diante. Segunda, terceira, quando a gente, né, suprir aquela necessidade, a gente passa para outro nível, e assim por diante. Então, vamos ver bem lá de baixo. Né? Começamos pela fisiológica. Né? Horário de trabalho, intervalo de descanso, conforto físico. Então, ele diz que a gente suprindo essa necessidade, a gente já está apto para passar para o próximo nível, né? Lembrando que nós estamos falando sobre motivação. Próxima etapa seria a segurança, trabalho seguro, remuneração e benefícios, permanência no emprego. Então, se a gente tem essas necessidades sanadas, resolvidas, nós já estamos aptos a passar para a terceira etapa. Social, amizade com os colegas, interação com os clientes, chefe amigável. A quarta, então, estima, reconhecimento, responsabilidade, orgulho e promoções. E o quinto, autorrealização, trabalho desafiante, diversidade e autonomia, participação nas decisões, crescimento pessoal. Então, essa pirâmide é muito bem falada, né, no meio da administração, que fala sobre a motivação, que a gente precisa primeiro sanar o nível lá, né, de baixo para cima, para a gente chegar no topo máximo, que é da autorrealização. Segundo Maslow, ao atingir cada nível da pirâmide da hierarquia, a pessoa almeja o próximo nível e, conforme o que vai acontecendo em sua vida, ela transita de um nível para outro. Note que a proposta de Maslow não é suficiente para afirmar que o indivíduo necessariamente está feliz ou motivado, mas ela fundamenta e subsidia outros estudos sobre o tema. Vamos falar um pouquinho sobre a administração participativa. É uma tecnologia de gestão baseada em uma doutrina que valoriza a participação das pessoas no processo de tomar decisões sobre a administração das organizações, promovendo o compartilhamento das decisões como funcionários e também como clientes e fornecedores, parceiros, atuando em todas as interfaces do processo decisório organizacional. Próxima ferramenta é o brainstorming. É uma ferramenta de gestão cuja técnica de geração de ideias que incentiva a proposta de todo e qualquer tipo de ideia, sem que seja submetida a críticas. Na revisão da aula passada, eu coloquei o conceito dessa ferramenta, né? O que seria também? Uma tempestade de ideias. Agora, a outra ferramenta de gestão é o Empowerment. É uma abordagem de projeto de trabalho que objetiva a delegação de poder de decisão, autonomia e participação dos funcionários na administração das empresas. O Empowerment representa a transferência do poder de decisão a funcionários e equipes, para torná-los mais ativas e proativas, posicionando-se como parceiros da organização, com comprometimento pelo seu trabalho, motivação e criatividade. Vamos então passar para a nossa aula 4.
que vai falar sobre coordenação e controle, processo, tecnologias e ferramentas de gestão e tendências. Novamente, né, ferramentas de gestão. Então, a gente vai, né, nessa aula, a gente vai ver que a gente já, né, algumas ferramentas a gente já viu em outras aulas, que também servem para outros níveis, né, da organização, do planejamento do gestor. Vamos falar um pouquinho sobre coordenação. Coordenação, direção, é a função administrativa que se refere ao relacionamento interpessoal do administrador com seus subordinados. Para que o planejamento e a organização possam ser eficazes, eles precisam ser complementados pela orientação e apoio às pessoas, por meio de uma adequada comunicação, liderança e motivação. Para Williams, liderança é o processo de influenciar outras pessoas para atingirem um conjunto de objetivos organizacionais, ou seja, o gestor com habilidades de liderança motiva seu pessoal a se envolver com a realização dos objetivos organizacionais. Douglas MacGregor defende que cada administrador tende a possuir uma concepção própria a respeito da natureza das pessoas, e que isso determina seu comportamento na relação com as pessoas da empresa. Simplificadamente, MacGregor identificou dois modos de o gestor perceber a natureza humana, através da teoria X e a teoria Y, conforme figura. Vamos ver então a diferença das duas teorias. A teoria X, o que fala? Vigilância e fiscalização das pessoas, desconfiança nas pessoas, imposição de regras e regulamentos, descrédito nas pessoas, centralização das decisões na cúpula, atividade rotineira para as pessoas, autocracia e comando, pessoas como recursos produtivos. Agora vamos ver sobre a administração da teoria Y. Autocontrole e autodireção, confiança nas pessoas, liberdade, autonomia, delegação de responsabilidades, descentralização das decisões na base, atividade criativa para as pessoas, democracia e participação, pessoas como parceiros da organização. A gente já viu que a administração Y, né, na teoria, ela está bem melhor, né, com certeza, e ela, né, hoje, né, as pessoas se preocupam muito, né, vendo que essa aqui é uma teoria bem antiga, né, que esses autores, né, fizeram as pesquisas, enfim, né, fizeram seus estudos e determinaram, né, esses dois estilos administrativos. Então, para ver que na época existiam esses tipos de teorias e hoje na prática a gente vê muitas empresas utilizam-se ainda a teoria X, algumas empresas, né, ou de repente alguns tópicos, mas assim, né, hoje a administração, né, das pessoas, dos gestores, está mais, né, voltada para a administração da teoria Y. Vamos falar um pouquinho sobre controle. É um processo regulatório que estabelece padrões para permitir alcançar objetivos organizacionais. Comparar desempenho real com o padrão e adotar medidas corretivas quando necessário para aproximar o desempenho aos padrões. O controle é obtido quando o comportamento e os procedimentos operacionais satisfazem os padrões e os objetivos da empresa. Entretanto, o controle não é apenas processo posterior ao fato. Medidas preventivas também representam uma forma de controle. No processo de controle, o gestor se preocupa em padronizar o desempenho, padronizar a qualidade dos produtos e serviços, proteger os bens organizacionais, limitar a quantidade de autoridade, avaliar e dirigir o desempenho das pessoas, garantir os meios preventivos para o alcance dos objetivos organizacionais, então, pelo meio de controle. Tecnologias e ferramentas de gestão para os processos de coordenação e de controle. Então, brainstorm, né, que eu já conversei com vocês, sobre a tempestade de ideias, teoria da fixação de metas,
princípio de Pareto, diagrama de Ishikawa, gerenciamento de desempenho e sistema integrado. Alguns deles já falei na aula passada. Então, vamos falar sobre alguns que eu não tinha passado para vocês, tá? Para o caso de o gestor identificar que as atividades desviaram dos objetivos, uma ferramenta de gestão para essa situação é a teoria da fixação de metas, a qual afirma que as pessoas se tornarão motivadas na extensão em que aceitarem metas específicas e desafiadoras a receberem um feedback que indique seu progresso no cumprimento das metas. Vamos conhecer outra. Uma ferramenta de gestão bastante útil para o processo de tomada de decisão, portanto, para todos os processos gerenciais, é o princípio de Pareto. Vilfredo Pareto determinou que parte de uma representação gráfica feita por meio de histograma, um diagrama de barras verticais, para dirigir a atenção sobre os problemas mais importantes e prioritários, que estão localizados nas barras mais altas, deixando as mais baixas para a constatação posterior, conhecido como princípio 80-20. Uma ferramenta de gestão bastante útil à atuação do gestor para a tomada de decisão é o gráfico de Ishikawa, também conhecido como diagrama de Ishikawa ou gráfico espinha de peixe. O diagrama que tem a forma de uma espinha de peixe é um gráfico cuja finalidade é organizar o raciocínio e a discussão sobre as causas de um problema prioritário. Robbins, de Senzo e Walter sugerem algumas atitudes para os gestores em relação ao gerenciamento do desempenho. Manter uma documentação contínua do desempenho do seu pessoal, usar também medidas baseadas em comportamentos, combinar padrões relativos e absolutos, utilizar múltiplos indicadores, avaliar seletivamente, capacitar-se para a avaliação do desempenho, ouvir o que os funcionários têm a dizer, identificar os problemas, esclarecer alternativas, elaborar planos de ação a partir das conclusões e atuar com ética. Então, essas são algumas ferramentas de gestão. O BSC, o Balance Scorecard, é uma ferramenta de gestão que traduz a estratégia organizacional na forma de indicadores de desempenho, capazes de mensurar dimensões não financeiras, como satisfação do cliente ou eficácia dos processos operacionais e proporcionar uma gestão inovadora. Então, o BSC é uma ferramenta para medir como é que foi os processos, porque não adianta a gente só fazer, né, ter um foco, ter um objetivo, mas se a gente não mensurar, né? Em outra aula também já comentava sobre isso. É muito importante a gente fazer essa avaliação, essa medida, né? Se valeu a pena, o que faltou, o que a gente pode melhorar para a próxima, quais foram os nossos resultados. Isso é medir, é mensurar, tá? Para que a gente possa evoluir e melhorar cada vez mais nos nossos processos. E acredito no seu potencial. Pessoal, então eu termino aqui essa revisão da aula 3 e da aula 4 da disciplina de modelos de gestão. Então, né, encerramos, né, a nossa disciplina por enquanto, né, até a próxima revisão para a prova. Daqui a pouquinho, então, a gente vai se encontrar no Zoom. Conto com a presença de vocês, que estarei fazendo algumas perguntas relativas referente a essas 4 aulas, né, com essas 4 revisões, 4 aulas. Espero que vocês tenham assistido as videoaulas. Vou pegar algumas questões lá da aula atividade de vocês para ver como é que vocês estão nos conhecimentos aí, como é que vocês estão, né, se preparando já para a prova, tá? Então, daqui a pouquinho nos encontramos, peguem o material de vocês que eu vou fazer algumas perguntinhas, tá? Mas bem tranquilo, tá bom, pessoal? Então, beijos, até daqui a pouquinho. Tchau, tchau!